Oi, pessoal do Justificando, nós estamos aqui com mais um programa da Advocacia Pública. Hoje recebemos a Procuradora da Fazenda Nacional, Regina Irosi, e o tema é responsabilidade fiscal, sonegação e educação fiscal. Regina, você podia contar um pouco o que é educação fiscal e se o teu trabalho como advogada pública te levou para isso? Márcia, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Agradeço ao público também que nos acompanha fielmente em todos os programas. E venho com muito prazer falar sobre a educação fiscal, que é muito importante para a nossa nação, para a nossa sociedade brasileira, até porque vivenciamos um momento em que estamos repensando a questão da corrupção em nosso país. Eu sou procuradora da Fazenda Nacional em São Paulo, faço parte de uma valorosa carreira pública de advogados públicos. Para quem nos assiste, o que faz um procurador da Fazenda Nacional, bem rapidamente? O procurador da Fazenda Nacional é um advogado público federal concursado, é uma carreira que faz parte da Advocacia Geral da União, AGU, e trabalha basicamente com a dívida ativa da União, ou seja, matéria fiscal e tributária, mas também todos os valores que ingressam como dívida ativa da União passam a ser de atribuição da PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Cobrança de quem deve para o Estado, é isso? Sim, os grandes tributos. Devedores de tributos e outras dívidas não tributárias também, que nós inscrevemos em dívida ativa da União. No nosso dia a dia, então, nós atuamos representando a União nessas matérias. Tributária, fiscal e dívidas não tributárias que nós cobramos judicialmente. Voltando para a educação fiscal, então esse teu trabalho te despertou para o interesse para a educação fiscal, e o que é educação fiscal? Nós, procuradores da Fazenda Nacional, por intermédio do Simprofaz, nosso sindicato, detectamos que há um alto índice de sonegação no nosso país. Por ano, estima-se, é uma estimativa, que há uma perda acima, que supera 500 bilhões de reais em sonegação no Brasil. E esse dinheiro é sagrado, Márcia, é um dinheiro que nos faz falta para as políticas públicas de educação, saúde, transporte, segurança, habitação e outras tantas demandas sociais. Esse dinheiro, infelizmente, não ingressa nos cofres públicos. Então, há uma sangria realmente enorme antes de ingressar nos cofres. E precisamos combater esse malefício, vamos dizer assim, que há no nosso país, que gera esse rombo. E, por outro lado, também fazemos esse trabalho de conscientização. Justamente nesse campo da conscientização social, junto à sociedade brasileira, é que atuamos com a educação fiscal. E o que vem a ser a educação fiscal? Sim. É justamente trabalhar com as crianças, com os jovens, com os professores, com os formadores de opinião, para que possamos gerar uma nova cultura nacional. Em que sentido? Da valorização do dinheiro público. Na medida em que esses recursos públicos são importantes, são valiosos e nos fazem falta, nós queremos o quê? Que a educação fiscal se torne uma matéria obrigatória na grade curricular das escolas. Nós pretendemos que isso se torne uma realidade e que, a partir da criança, da educação básica, a criança seja o quê? Conscientizada a respeito do valor do dinheiro público. Assim como ocorre, por exemplo, com o meio ambiente e sustentabilidade. Regina, então assim, na verdade a educação fiscal visa explicar para as pessoas a importância de pagar o tributo, não é isso? Porque, na verdade, as pessoas não querem pagar tributos, mas, ao mesmo tempo, querem um serviço público de qualidade, o que é um contrassenso. Isso. Na realidade, muitas vezes ouvimos aquele discurso de autodefesa. Olha, eu pago muito tributo, muitos impostos no meu país, então eu prefiro ou pagar menos ou sonegar, porque eu estou me defendendo do Estado, vamos dizer assim. Sim. Porque quando eu pago muito e eu não tenho retorno adequado, proporcionalmente adequado às nossas necessidades. Na realidade, esse discurso, Márcia, é o famoso tiro no pé. Porque não é com esse discurso que vamos realmente ter um desenvolvimento sustentável do Brasil. Então, qual é o mote da nossa campanha, desse trabalho de conscientização? É justamente trabalhar a consciência do cidadão contribuinte.
A partir do momento que nós pagamos o tributo, porque o tributo que é, na realidade, esse recurso público destinado a tantas demandas sociais. A partir do momento que o cidadão contribuinte consciente paga o seu tributo, ele tem o direito e o dever de fiscalizar a boa aplicação desses recursos. Regina, sabe o que eu queria te perguntar? Como é recebido esse tipo de, vamos dizer assim, de educação? Porque as pessoas falam muito em corrupção, se escondem de fato atrás desse discurso de eu não vou pagar ou porque a carga tributária é muito alta ou porque o político que comanda o Estado brasileiro não é honesto e não vai aplicar bem os recursos, enfim. Mas como é que é recebido diante, né, dessa cultura popular, vamos dizer assim, como é que é recebido o discurso de educação fiscal? De um modo geral, Márcia, nós percebemos que a sociedade começou a observar que há mais transparência. Por exemplo, será que houve aumento da corrupção? Ou na realidade houve um aumento, uma melhoria na questão da transparência das contas públicas? Ou mesmo das condições dos órgãos de fiscalização em exercer efetivamente o controle. Houve um avanço nesse campo, sensivelmente, até por questões de demandas internacionais. Isso é mundial. Então, o que houve agora? Está havendo paulatinamente maior conscientização. Então, qual é o trabalho que nós fazemos, digamos assim, na base, com a sociedade, com as escolas, os professores de um modo geral e formadores de opinião? É mostrar que essa cultura no nosso país, do jeitinho brasileiro, vou dar exemplos, Márcia, furar filas, colar na prova, não é? Coisas pequenas, mas grandes, né? Grandes. Ocupar, digamos, indevidamente a vaga preferencial do idoso, do deficiente físico e assim por diante. Tantas atitudes diárias que, na realidade, são pequenas corrupções do dia a dia e que redundam, sim, nesses grandes atos de corrupção, de desvios de dinheiro público. Então, a noção da res pública, ou seja, da coisa pública, precisa ser melhor trabalhada junto às crianças, aos professores e no meio acadêmico, de um modo geral, com formadores de opinião. A sociedade, de um modo geral, tem sido mais sensível a essas questões, por observar que realmente precisamos repensar as nossas atitudes, o nosso comportamento coletivo, a nossa mentalidade coletiva. Na verdade, na essência, seria o quê? Precisamos de uma grande e sensível virada cultural para que possamos vencer esses desafios e num prazo, eu sou otimista, Márcia, eu acredito que em 15, 20 anos teremos uma nova geração com a cabeça muito mais voltada para a questão pública, respeitando o que é nosso, porque o dinheiro público não é só de A, B, C, D, E, F, G, é de todos nós. Cabe à sociedade agir, se conscientizando cada vez mais, agir para que possamos, enfim, ter um país muito melhor e não passar por tantas agruras e como vem ocorrendo agora, por exemplo, que é um grande paradigma, Operação Lava Jato. Sim. Né? Onde nós percebemos nitidamente, claramente, o quantos desmandos há com a questão pública, com o dinheiro público. Precisamos mudar esse comportamento e eu sou otimista. Acredito no nosso país, acredito na nossa sociedade e eu tenho certeza que cada vez mais tornar-se uma realidade no nosso país essa consciência coletiva. Regina, estamos terminando o primeiro bloco, vamos continuar falando sobre sonegação no próximo. Regina, você falou para a gente aqui que o Simprofaz, o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, avalia que há um volume de 500 bilhões de reais por ano sonegados. É uma quantidade astronômica de dinheiro e que seria muito bem aplicado se chegasse, né, à mão do Estado para poder desenvolver políticas públicas. Você acha que as pessoas compreendem o tamanho disso? Porque é muito visível o impostômetro, mas e o sonegômetro? Pois é, Márcia, gostaria de divulgar um site que nós temos
com o nosso sonegômetro, um placar eletrônico, que é um contagiros por segundo. É que nem o impostômetro, então. Isso. É um contraponto ao impostômetro, justamente para mostrar, ainda mais neste momento que se fala tanto em ajuste fiscal, o quanto nós temos que melhorar os meios de fiscalização e de recuperação e prevenção, na verdade, da questão da sonegação. Porque sonegação na prática, Márcia, anda lado a lado com a corrupção. Então, o que acontece? Nós temos o site www.quantocustaobrasil.com.br. Ô Regina, aliás, você falando de corrupção, é muito comum o discurso da corrupção do agente estatal, né? Tanto do agente político quanto do próprio servidor público. É um discurso, vamos dizer assim, corrente. Mas as pessoas, será que têm dimensão de que quando sonegam, quando praticam essas pequenas ou grandes ações, vamos dizer assim, ilegais e ilegítimas, também de alguma maneira estão sendo corruptas? Eu acredito, Márcia, justamente vivendo o atual momento, eu acredito que paulatinamente os cidadãos estão se conscientizando que nós precisamos mudar o nosso comportamento, como eu disse anteriormente. Em que sentido? A partir do momento que eu sou um cidadão contribuinte consciente, eu pago o tributo. Nós temos um discurso muito recorrente da questão da reforma tributária. Há sim necessidade, óbvio. Precisamos melhorar a nossa legislação, simplificar essa legislação. Para que seja mais fácil identificar até, né? O que estou pagando, por que estou pagando, para quem estou pagando. Para quem? Então existe a questão da transparência, existe uma questão também de clareza nas notas fiscais. E aliás, eu sempre digo isso ao público, peça a nota fiscal. Porque a partir do momento que nós pedimos a nota fiscal, nós estamos contribuindo para melhorar o nosso país. Nós estamos também combatendo a sonegação. Porque o que acontece no nosso país? Basicamente, boa parte da tributação tem a ênfase no consumo. É o sistema regressivo. O que isso gera? Injustiça fiscal na prática. Porque quem ganha menos, proporcionalmente paga mais tributo. É aquela questão da tributação indireta, ou seja, a carga tributária embutida no preço dos produtos que adquirimos. Então, a partir do momento que eu deixo de pedir a nota fiscal como consumidora final, eu estou o quê? Dando margem à sonegação. Porque alguém está ganhando em cima disso, dessa atitude, embolsando o dinheiro, porque ele não vai repassar aos cofres públicos. Então, a partir do momento que um consumidor ele conscientemente pede a sua nota com ou sem CPF, no caso a Nota Fiscal Paulista é um exemplo de que é um programa que dá certo, no sentido de estimular o consumidor a pedir a sua nota. Então, o consumidor pedindo a sua nota faz com que o comerciante venda com nota e adquira os produtos com nota. O fornecedor desse comerciante, por sua vez, também tem que comprar. Uma cadeia, né? Que acaba sendo bem, uma cadeia do bem, né? Isso mesmo, gerando o quê? O encadeamento que chegando até a fonte produtora, ou seja, todo mundo repassa no final o tributo que foi pago pelo contribuinte no preço final do produto, esse dinheiro ingressa nos cofres públicos. Então, essa percepção, esse compromisso com o seu próprio dinheiro é muito importante por parte do consumidor. Regina, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós temos aí um valor elevado de sonegação, um valor nominal. Isso, comparativamente com outros países, é um percentual grande ou o Brasil está na média em termos de sonegação? Porque, evidentemente, não se acaba com a sonegação. É que nem crime, você diminui, mas não acaba. Como é que nós estamos? Por isso que nós fazemos esse trabalho de conscientização. A educação fiscal seria no sentido preventivo, de mostrar desde a criança, desde a tenra idade, a importância de se dar valor ao dinheiro público. E no dia a dia, o que nós percebemos é o seguinte: existe uma ONG internacional chamada Transparência Internacional, que demonstra a percepção do grau de corrupção no país. O Brasil é um dos países que anualmente passa por uma verificação, por uma análise nesse ranking internacional. No último ano agora, o Brasil foi classificado em 76º lugar. Perdeu 7 posições em relação ao ranking anterior, do ano anterior. Por quê? Por causa da Operação Lava Jato. Reduziu a credibilidade do país, né? Isso. O país mais transparente, Márcia, porque as pessoas têm que entender o seguinte: quanto mais transparente é um país,
menos grau de corrupção esse país tem. Sim. Não é? Porque daí o cidadão, ele tem essa percepção. E o Brasil, vamos dizer assim, eu sempre digo, ele não é o mais limpinho, mas também não é o mais sujinho. Está no meio termo, entre 270 países, 170 países mais ou menos, na verdade. E o Brasil está em 76º lugar, ou seja, é o número 76. E, paulatinamente, as instituições têm melhorado na sua atuação. Isso é importante ser dito, né? As autoridades têm atuado mais e é importante haver investimento, Márcia, tanto nos órgãos de fiscalização, como também nas procuradorias, porque os advogados públicos, de um modo geral, atuam na prevenção e no combate à corrupção. Ou seja, quando eu digo que a sonegação anda lado a lado com a corrupção, nós temos que perceber que esses órgãos são muito importantes, que esses agentes públicos são extremamente importantes na atuação. E nós temos que dar mais ênfase, digo, na prevenção, porque combater é importante, sim, mas o dinheiro público, quando ele é perdido, é mais difícil de recuperar, né? Prevenir é melhor que remediar, diz o ditado, né, Regina? E convido a todos, Márcia, aproveitando a ocasião, eu sou uma entusiasta do trabalho do Observatório Social do Brasil, que é justamente uma organização civil de munícipes não partidários, ou seja, é um trabalho apartidário que não visa a perseguição política, mas na realidade tem um enfoque no trabalho do cidadão mesmo, do munícipe consciente, que vai na ponta verificar se houve ou não a boa aplicação dos recursos públicos, porque o município recebe repasses federais e do Estado. Sim. E também tem os seus recursos do próprio município. Sim. E precisamos verificar, que nem o caso de São Paulo, acabou de ganhar o seu Observatório Social local. O município de São Paulo, para quem não sabe, tem um orçamento anual de 55 bilhões de reais. É um orçamento de respeito. E há um grupo agora, recém-criado, o Observatório Social de São Paulo, que vem já está iniciando as suas atividades no sentido de que trabalhar na prevenção, principalmente observando a licitação, por exemplo, é um dos pontos, sim, né, que tem uma ênfase na sua atuação, e também a educação fiscal é um dos pilares dessa organização que já está presente, no caso, em termos de Brasil, em 105 municípios, com muito êxito, e ao longo dos anos vem tendo uma atuação muito presente nos municípios. E a tendência, Márcia, é que mais municípios tenham o seu observatório social. Então convido a todos para que venham a conhecer esse trabalho e que realmente sejam voluntários nesse trabalho no que? Já tem site aqui em São Paulo? O site ainda está sendo produzido, o grupo iniciou suas atividades agora em março, oficialmente no mês de março. Eu sou uma colaboradora do Observatório de São Paulo e sou membro do Observatório Social de Arapongas, no Paraná. É uma cidade próxima a Londrina. E por isso eu digo, Márcia, com experiência, de que vale a pena sim o cidadão atuar, porque ele vai ter condições, o direito e o dever de fiscalizar efetivamente se houve ou não a aplicação do seu, sagrado dinheiro público nas políticas públicas tão necessárias em nosso país, como educação, saúde, transporte, habitação e tantas outras demandas sociais. Regina, muito obrigada, parabéns pelo teu entusiasmo como cidadã desse trabalho e como uma procuradora aí federal tão qualificada, viu? Muito obrigada pela entrevista, agradeço a todos que nos assistiram, convido-os a acompanhar o Justificando no Facebook, no Twitter e assinar o nosso canal no YouTube.